Olá amigos, dando continuidade aos vídeos sobre empreendedorismo, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre venda casada. O que seria a venda casada? É a prática de vincular a venda de um produto ou serviço a um outro produto e serviço. Inclusive o Código de Defesa do Consumidor, ele considera essa prática um crime contra as relações de consumo. A prática da venda casada configura-se sempre que alguém condicionar a compra de um produto ou serviço a um outro produto, a venda de um outro produto. Uma instituição que pratica esse crime de forma bastante recorrente são os bancos, embora muitas vezes o cliente não perceba, quando, por exemplo, você vai solicitar um aumento do cheque especial ou de um cartão de crédito, ele condiciona esse benefício à aquisição de um seguro, por exemplo. Então essa prática ela é completamente legal e ela é considerada crime. É bom a gente ficar atento sobre isso. Bom, semana passada, na minha caminhada diária, eu passei em frente de uma residência que tinha a seguinte placa: faz-se depilação, conserta-se roupas. E eu parei e fiquei olhando ali para tentar perceber uma relação entre essas duas ofertas de serviço. Mesmo usando o meu lado mais criativo, eu tive dificuldade de perceber a relação. Poderia, por exemplo, ser mãe e filha, dividindo o mesmo espaço, onde a filha fazia sobrancelha e a mãe consertava roupa, por exemplo, mas eu só estou conjecturando. Bom, mas essa divergência aparente dessa oferta de serviço me fez lembrar, na época que eu estava pesquisando, estava desenvolvendo a minha pesquisa de mestrado, cujo objetivo foi a representação temática entre o sistema de informação, onde eu fiz um estudo comparativo entre biblioteca e supermercado. Eu tive acesso a alguns textos muito interessantes e que mostrou situações muito parecidas como essa da depilação e do conserto de roupa, que não tinha uma relação direta. Por exemplo, eu li um artigo onde era um relato que aconteceu num determinado supermercado, onde eles começaram a perceber que toda madrugada da quarta-feira a venda de cerveja aumentou, né? Além do consumo normal do dia. E aí eles pegaram aquele cartãozinho Fidelidade e eles começaram a cruzar os dados e observaram o quê? A pessoa que comprava fralda na madrugada também comprava cerveja. E eles foram então pesquisar para tentar descobrir a relação. E aí descobriram que esse caso específico, né? O pai foi acordado na madrugada porque acabou a fralda do filho pequeno e a mãe então pediu que ele fosse ao supermercado. Obviamente, os homens acham que as mães sempre têm que ter tudo muito... tem que ter uma previsão muito exata do consumo das coisas, mas nem sempre a nossa organização doméstica acontece com tanta precisão. Mas enfim, isso é só um detalhe, né? Então, ele chateado, teve que ir ao supermercado na madrugada e para, digamos assim, superar aquela chateação, além da fralda, ele comprou uma cervejinha. E a partir dessa informação, esse supermercado específico, ali próximo das fraldas, ele teve o cuidado de colocar uma geladeirinha pequena com uma cervejinha gelada. Olha só que curioso. Aparentemente não tem uma relação direta. Bom, mas o caso da depilação e da costura, como eu realmente não fui pesquisar para identificar essa relação, fica apenas só o registro do relato. Por ocasião do meu mestrado, eu conheci um conceito diferente da venda casada, que é o consumo cruzado, onde, por exemplo, o supermercado eles organizam e distribuem os produtos nas gôndolas seguindo a lógica de compra do consumidor. E não é por acaso, por exemplo, que no setor de vinhos você encontra o saca-rolha, você encontra o azeite, encontra queijos, encontra alguns petiscos que combinam com a degustação de vinhos, né? Isso chama consumo cruzado. O consumo cruzado é uma prática que nós bibliotecários, enquanto empreendedores, podemos utilizar com bastante propriedade, com bastante resultados. E aí eu gostaria de ilustrar com a situação que eu vivi há alguns anos atrás, quando eu trabalhava na biblioteca universitária no setor de referência, onde nós tínhamos uma demanda gigante
de correções de referência bibliográfica e de revisão de normalização. Quem trabalha em setor de referência de grandes bibliotecas universitárias sabe o que eu estou falando, que é quase impossível a gente atender a demanda dos alunos de pós-graduação. Bom, e observando aquela demanda, eu realmente não tinha condições de atender a todos os alunos de pós lá na biblioteca que nos procuravam com esse objetivo. Então eu comecei a perceber que ali existia um nicho de trabalho. E aí eu montei uma equipe. Geralmente assim, os alunos eles chegam para procurar esse serviço na biblioteca quando o tempo deles já está praticamente esgotado. Se nós, para eles entrarem numa fila de espera, digamos assim, para ser atendido de acordo com a demanda da biblioteca, o prazo deles com certeza já perdeu. Então eles não têm nenhuma dificuldade de contratar um serviço fora da biblioteca, contratar aquele bibliotecário, né, para então desenvolver esse trabalho. E foi a partir dessa demanda e a partir desse nicho que nós criamos essa equipe. E foi um trabalho muito bacana que nós desenvolvemos. O aluno me procurava para fazer a normalização do trabalho e ali, a partir da normalização, eu já oferecia para ele, sugeria a revisão de português, porque, claro, nenhum trabalho numa banca de mestrado e doutorado, a banca aceita sem a revisão de português. Então, ele ali já contratava tudo, a normalização, a revisão de português, e muitas vezes, por conta da falta de tempo deles, eles também não tinham o tempo necessário para fazer as correções no original, né? Então nós tínhamos um terceiro componente na equipe, que era um digitador, onde geralmente eles contratavam os 3 serviços, né? E foi um trabalho bastante agradável, que ele desenvolveu por longo período e que nos trouxe bastante retorno financeiro. Então, gente, fica a dica para todas as vezes que vocês pensarem em empreender como bibliotecário, vocês terem uma visão ampliada sobre aquela oferta, para ver se não podem, junto dessa oferta, agregar outros profissionais e, de certa forma, agregar valor àquele trabalho que está sendo ofertado. Bom, então essa é a minha dica de hoje. Eu agradeço o interesse por acompanhar os nossos vídeos. Se vocês gostaram, comente na parte de baixo e compartilhe com os amigos de vocês. Eu agradeço a atenção e a gente se encontra no próximo vídeo.